Opa, salve nação, e você vai ver a seguir. Informações importantíssimas do Flamengo. Tite testou e mudou o esquema tático, que vinha sendo usado nas últimas partidas. Veja quem entra no time para a partida contra o Red Bull Bragantino. Casagrande, a escalação do Flamengo, hein? Com novidades, vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira no jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe lá em Bragança Paulista. Tem uma lei que funciona, essa lei se chama Lei do Ex. Ele pode ter usado essa estratégia, Lucas Pedrosa. De volta em pauta, estádio volta com força nos bastidores do Flamengo e compra do terreno está muito próxima. O Globo Esporte publicou uma entrevista exclusiva com o Landim, onde ele disse que a nova casa do Flamengo deverá ser em estilo vertical, semelhante ao Santiago Bernabéu, que é altíssimo. Isso e muito mais agora. O Flamengo encara o Bragantino nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir agora as novidades do Flamengo. Chegou a hora da torcida do Flamengo apertar os cintos. O rubro-negro terá 2 viagens pela frente nos próximos compromissos do time. Pelo Brasileiro, o Fla viaja nesta tarde para enfrentar o Bragantino, um adversário que tem sido uma pedra no sapato. O rubro-negro terá que quebrar um tabu de quase 28 anos sem vencer o Massa Bruta fora de casa. No ano passado, o time perdeu por 4-0. Além disso, no retrospecto geral, o Flamengo também não tem sorte, com mais vitórias da equipe do interior paulista. O time comandado pelo técnico Tite não vence há 3 partidas, com 2 derrotas e um empate. Para o duelo, o treinador ainda não vai poder contar com Cebolinha. O jogador já seguiu para a fase de transição, mas a expectativa é que volte na partida diante do Palestino. Já a Arrascaeta fez trabalhos leves no campo, mas ainda se recupera de lesão na coxa direita. Outro desfalque é Pulgar, com problema no tornozelo esquerdo, e o tempo estimado é de mais de 2 semanas para a recuperação. Vinha sentiu a posterior da coxa e De La Cruz que sinalizou dores na panturrilha, mas não deve ser problema. O Flamengo deve treinar no CT do Corinthians, antes de seguir para o Chile para mais uma rodada da Libertadores. E uma vitória fora de casa pode retomar a confiança que o time e o torcedor precisam para o restante da temporada. Casagrande, a escalação do Flamengo, hein? Com novidades, vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson De La Cruz e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Agora, uma novidade, vamos lá. Primeiro, o Varela tá fora porque sentiu dores musculares antes mesmo do jogo contra o Amazonas. Esse foi o jogador que eu mencionei recentemente. Ou seja, ele tá com problemas musculares. Apesar desse rodízio aí que o Tite vem fazendo, um jogador que preocupa com problema físico. E o Fabrício Bruno está apenas sendo poupado pela sequência de jogos. Eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, eu acho que nessa escolha de poupar o Fabrício Bruno, o Tite errou o momento. Poderia ter poupado contra, por exemplo, o Amazonas, que eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Léo Ortiz jogar, para ganhar ritmo de jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe, lá em Bragança Paulista, um jogo extremamente difícil, e o Léo Ortiz vem jogando pouco. É fato, vai mostrar pouco rendimento, assim, na parte, digamos, rendimento que eu digo assim, ritmo de jogo. Porque ele não vem jogando muito, o Fabrício Bruno vinha jogando muito. Eu acho que ele poderia ter mudado o momento de poupar o Fabrício Bruno, mas isso é uma opinião minha. Mas ele pode ter pensado numa lei que funciona bem no Brasil. Essa lei funciona bastante. Essa é uma das que mais Tem funciona. uma lei que funciona, essa lei se chama Lei do Ex. Ele pode ter usado essa estratégia, Lucas Pedrosa. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente sempre fala, né? Realmente é uma lei que sempre funciona quando os jogadores enfrentam suas ex-equipes. Eu acho que até que eles têm uma motivação a mais. Por exemplo, o David contra o Fortaleza agora no jogo da Copa do Brasil, parecia que ele estava jogando o primeiro jogo dele com a camisa do Vasco. Que era uma vontade, era uma necessidade, porque já jogou no Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Tite faz bem também. Faz algum sentido, ele tem que revezar essa situação, mas o setor defensivo do Flamengo não é algo que me preocupa. O Flamengo não sofre tanto defensivamente. A questão do Flamengo ela tem sido a produção ofensiva, a construção. E, inclusive os seus zagueiros, que são muito técnicos, eles vêm participando bastante com esses passes mais verticais, com essas tentativas de armar o time. O problema tem sido no meio-campo para o ataque, a dinâmica desse meio-campo para o ataque. O Botafogo ontem, por exemplo, estava sofrendo muito, estava só conseguindo trabalhar pelas pontas. Quando entraram os jogadores que a gente citou aqui, começou a ter dinâmica pelo meio. E é essa dinâmica pelo meio, essa aproximação, muitas vezes o Pedro via para poder fazer o pivô, para dar a opção e aparecer para fazer o facão. O próprio Bruno Henrique, como o Vene trouxe aqui, deixar ele preso na ponta esquerda não me parece ser a melhor opção para um jogador tão versátil, para um jogador tão capaz, e principalmente esse meio campo tem que funcionar um pouco mais aproximação, porque esse é o jogo do Flamengo. Eu entendo o estilo do Tite, entendo completamente o que ele gosta de fazer quando ele utiliza 3 atacantes.
natural. Mas ele perdeu peças que eram importantes nesse esquema. O Everton Cebolinha é o cara do 1 contra 1, é o cara da linha lateral. O Arrascaeta é um cara também que consegue achar seus companheiros. Mas se você não tem esses jogadores, tem que se adaptar, tem que variar. O Bruno Henrique, para mim, funciona muito mais quando ele é um segundo atacante do que quando ele é um ponta esquerda de fato. E essa, para mim, pode ser a grande novidade, porque pelo que me relataram, a ideia do Tite é começar com uma espécie de 4-4-2, deixando Bruno Henrique e Pedro, os dois atacantes, e aí o meio de campo, tanto é que são dois volantes, né? Alan, Igor Jesus, e aí tem o Gerson de la Cruz, que podem fazer o papel ali de armação, e o Bruno Henrique e o Pedro, os dois atacantes lá na frente. Então a gente pode ver uma variação tática, enfim, o Tite cedendo um pouco, abrindo mão do esquema 4-3-3, algo que a gente mencionou tanto no programa de ontem, criticando a postura do Flamengo diante do Amazonas, e agora contra o Bragantino, a gente pode ver uma espécie de 4-4-2. A pauta estádio voltou a ganhar os holofotes no Flamengo. De acordo com informação aí do jornal O Globo, nos últimos dias, representantes do clube tiveram novas conversas com a Caixa Econômica Federal sobre o terreno na região do Gasômetro, no centro do Rio de Janeiro. E o clube ficou de apresentar, abre aspas, um projeto real. Na primeira conversa oficial com o banco, o Flamengo confirmou as intenções de aquisição do local, mas não concordava com o preço e ouviu que deveria apresentar a proposta em um projeto. O presidente Rodolfo Landim recebeu o feedback positivo sobre as tratativas e pediu para que uma nova reunião fosse marcada com a sua participação para tratar de valores. O Flamengo já tem apoio da Prefeitura do Rio para a venda do potencial construtivo da Gávea para incrementar a oferta de compra do terreno, que o clube avalia em 250 milhões de reais. É aquilo, né? Vai ser uma obra como todo estádio, que o valor vai ser muito maior do que foi falado no começo, vai ter muita mudança. E na última terça-feira, Mauro, o Globo Esporte publicou uma entrevista exclusiva com o Landim, onde ele disse que a nova casa do Flamengo deverá ser em estilo vertical, semelhante ao Santiago Bernabéu, que é altíssimo. O Bombonera é assim também, é um estádio alto. Ele falou várias coisas que o Fabrício Kika, do canal Mundo da Bola, já tinha falado lá no canal dele no YouTube, só que ele não deu crédito. Parece que ele assiste o canal do Fabrício Kika, o Landim. Olha aí, então pode Tem falar. várias coisas, inclusive isso aí. O Fabrício já falou da questão do espaço. Ele é arquiteto, inclusive, né? Ele é um cara que entende demais de estádio. O espaço, ele não permite um estádio grande, né? 80 mil pessoas, mais amplo, digamos assim, né? É uma área pequena para um estádio tão grande. Então ele tem que ser nessa pegada mesmo, um estádio com arquibancada bem alta, né? Bem inclinada, para otimizar o espaço e poder com isso ter essa capacidade de 80 mil, algo em torno disso. Não é uma área tão grande assim. Até é normal que não seja, porque é uma área muito central ali, bem no centro da cidade, uma região central do Rio de Janeiro. Você dificilmente vai encontrar uma área com muito espaço, né? Ao redor, no centro de uma cidade. Isso é uma novela muito chata. Está na hora do Flamengo trazer uma... Por que não apresentou esse projeto há mais tempo? Você tem que apresentar um projeto para a Caixa, já deveria ter apresentado. Apresenta o projeto, então logo, anda logo com essa ladainha. E outra coisa, o Landim, ele é o presidente dele até dezembro, essa obra é uma hora de anos. Não é ele que vai decidir. Mesmo que ele compre o terreno, e isso vai ser, digamos que o estádio vire uma realidade, outro cara vai estar na presidência no ano que vem. E pode ser que as circunstâncias se obriguem a mudar de plano, fazer de uma outra forma, mudar isso, mudar aquilo, ou ter um outro pensamento, porque, em tese, não é ele que vai decidir, a não ser que ele volte depois de 3 anos à presidência do clube. Mas aí, se comprar o terreno esse ano, a obra já vai estar em andamento. Então tem muita coisa que a gente não sabe como é que vai ser de verdade, porque não vai ser ele que vai decidir. Ele vai estar fora. A não ser que ele faça o seu sucessor. Provavelmente ele vai fazer, né? Agora ele tem o BAP como adversário. Ele tem influência a ponto de fazer da maneira que ele pensa. Ele fala, o que ele fala hoje é a ideia inicial dele. Né? Vale mais para efeito da compra do terreno. Ponto. Depois disso, muita coisa pode mudar. Por exemplo, o pessoal que cuidava do projeto inicial do estádio do Atlético Mineiro, quando a obra estava encaminhada, tem gente que estava envolvida com isso, já tinha saído, que mudou a gestão. E já não estava mais participando. E algumas coisas mudaram e tal. Então, normal. É o que vai acontecer no Flamengo. Caso compre o terreno e leve adiante esse plano de construção do estádio, que é fundamental, né? O Maracanã. Isso que eu ia perguntar. A pergunta que não quer calar, assim, pro torcedor do Flamengo. E você tem muita informação. Você acha que comprar vai? Você acha que o Flamengo vai ter um novo estádio? Eu acho que vai. Eu acho que vai. O Maracanã é uma roubada, o Maracanã é um problema. É muito caro, é ruim, é tudo ruim ali. Aquilo ali... E o próprio governador, ali, a localização, né? Que é maravilhosa do Maracanã, e a mística do local. O estádio não existe mais. Fizeram aquele estádio horroroso lá, parece um estádio ucraniano, um estádio da FIFA, e é ruim de acústica, é ruim de tudo, longe do campo. Enfim, eu acho que aquilo ali é caro pra caramba, um dinheirão pra jogar ali.
Você pega o borderô, você vê a quantidade de descontos, é uma coisa absurda, absurda. Os times aqui de São Paulo chegam a pegar 70% da renda bruta, né? Ou seja, 30% fica ali em despesas gerais. E no Maracanã chega a ser mais de 50% em alguns casos, cara, 60%. Você trouxe outro dia que era 60% que você investe 60%, é absurdo. Quer dizer, você paga para jogar. Sabe? E é um negócio do Estado, com aquele edital vergonhoso, que tem que servir canapézinho para o governador e para os seus amigos. É uma vergonha. E o governador falou, né? Esse fim de semana perguntaram para ele sobre isso. Ele falou: realmente pode ser que tenha que ter um novo estádio no Rio de Janeiro. Ele chegou a falar. Ele chegou a falar sobre isso. E, assim, ele, em tese, não tem muito que apitar aí, que a parada é com a prefeitura. A parada ali é com a prefeitura. O terreno, ele é de um fundo de investimento, gerido pelo FSTS, não foi gerido pela Caixa, não é um terreno público, né? Então o Flamengo tenta comprar o terreno, isso é com a Caixa Econômica Federal, a negociação, que ela é a gestora. O governador não tem nada a ver com a Caixa Econômica Federal, né? E depois a questão do terreno, de todos os trâmites burocráticos, passam pela prefeitura, e o prefeito apoia, né? Lógico, o prefeito vai ser contra, né? Ele tem seus planos políticos, vai ficar contra algo que vai agradar a maior torcida da cidade. Evidente que não. Né? Mais de 50% do eleitorado do Rio de Janeiro, em torno de 50% torce pelo Flamengo, segundo as pesquisas. Então, é evidente que não vai ser contra. Então, o pessoal fala, não, os políticos não vão deixar. Eu não sei de que maneira podem barrar. Se de fato o clube se cercar bem politicamente, no caso, no âmbito municipal, federal, para negociar com a Caixa Econômica e partir com tudo para realizar essa obra, que não tem jeito. Eu já pensei de forma diferente com relação ao Maracanã, mas depois desses editais, essa coisa toda, não tem jeito. Não tem jeito. A não ser que o Maracanã fosse assim, olha, o Maracanã, com todos os seus defeitos, ele está pronto. O Flamengo vai comprar o Maracanã. Aí faz o que quiser. Quiser derrubar, derruba, faz o que quiser. Vou vender. Quanto custa? Custa 1 bilhão, não sei quanto. Eu vou financiar aqui, vou pagar em tantos anos e tal. Ok. Pode comprar? Tem condições? Então compra. Vai pagar em tantos anos o financiamento do BNDES, lá da onde. Aí tudo bem. Fazendo uma coisa transparente, devolvendo, né, no caso, para o contribuinte, para o Estado, o dinheiro que foi enterrado nessa obra, que eu considero bizarra, absurda, como essas obras todas de Copa do Mundo são bizarras, não tinha que existir isso, nem tinha que ter Copa aqui no Brasil, sempre fui contra, né? E aí, tudo bem, você sendo dono, você pode fazer mudanças. O Maracanã, por exemplo, o Flamengo tem que, quando faz um jogo do Brasileiro, ele perde vários lugares, milhares de lugares, porque tem que isolar para a torcida adversária. Porque ele teria que fazer uma obra para criar uma entrada independente para o torcedor do outro time e você colocar naquele canto, isolar aquele canto e não matar 5, 6, 7 mil lugares às vezes. Ele tem ali cerca de 5 mil cadeiras cativas e perpétuas, de gente que comprou lá do Maracanã de 1950. Então você, quando tem um jogo, tem ali uma quantidade de ingressos que você não pode vender porque tem dono aquilo ali. Aí você tem uma quantidade de camarotes que tem que ser para o governo do Estado, né? E são camarotes que, segundo o edital, já é especificado. Eu quero o 42, o 35, o 24, sabe? Os números já definidos, que certamente são camarotes centrais ali. Bem posicionados. E aí tem que servir canapé para os caras. Aí tem ingresso de cadeira, X ingressos, tem estacionamento, que o Flamengo pode vender o lugar no estacionamento e ganhar o dinheiro, né? Porque é um estacionamento caro. Se você parar na UERJ, você vai pagar lá um valor. Se parar na rua, vai pagar uma flanelinha. Se você parar dentro do Maracanã, está dentro do estádio, vai custar mais caro. Mas é uma fonte de renda para o clube também, no caso. Mas não, uma quantidade X de vagas fica para o Estado. É um negócio que não tem sentido, gente, sabe? É um absurdo. É como você alugar um apartamento e o dono de vez em quando fala, é o seguinte, sábado vou fazer uma festa aí. Aí você tem que deixar o cara fazer a festa. Ainda tem isso. Eu quero o seu quarto ainda. O Estado tem o direito de fazer eventos ali. Inclusive aquela história daquela coisa patética outro dia, que foram os deputados e vereadores jogando bola lá no CT do Flamengo, viram isso? Eu vi. Teve isso. Até o pessoal começou a botar a culpa do Marcos Braz. Uma pessoa do clube me falou, o Marcos Braz não tem nada com isso. Isso aí foi uma outra situação. Aí me falaram, não consegui a confirmação, mas o que essa fonte falou foi o seguinte, havia uma possibilidade, olha que bizarro isso, dos caras, não estou defendendo, gente, acho ridículo o deputado e vereador jogando bola no setor do Flamengo. Mas olha só o rolo, que o cara me falou o seguinte, havia uma possibilidade de reivindicar o gramado do Maracanã para fazer um jogo. Porque tem várias brechas ali para eles poderem usar para evento. Diante disso... Não estraguem nosso gramado. Os caras pensam, não, melhor trazer esses caras para jogar aqui no campo do CT. Tem vários campos, joga aqui é melhor, né? Para treinar tem vários campos lá no CT. Então mesmo que arrebente um campo, os pernas de pau, não tem problema. Tem outros campos para a rapaziada treinar. Mas onde joga, não. Onde o Fluminense também joga, não vão para lá. Teriam levado para lá. Um cara me falou isso, que teria sido isso. Não consegui confirmar. Eu estou passando uma informação que eu não consegui checar. Mas que é possível. Não é uma coisa tão inverossímil assim. Pelo contrário, faz sentido. Então é tudo muito bizarro, cara. É um negócio muito... Então o Flamengo tem que partir para outro estádio. E outra coisa, se você olhar, o Fluminense fez... Agora, só um minuto. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
Pode O continuar. Fluminense fez jogo lá contra o Bragantino na primeira rodada do Brasileiro. Prejuízo de 313 mil. Eu não vi depois o bordeiro do jogo contra o Vasco. Teve 25 mil pessoas. Certamente deu prejuízo. Ou seja, o Fluminense está pagando para jogar. Pagando para jogar. Para o Fluminense também é um problema. O Fluminense, eu acho o Maracanã um estádio grande demais para o Fluminense na maioria dos jogos. Na maioria dos jogos. O Maracanã ideal seria para o Fluminense fazer jogos de grande apelo. O Fluminense tem torcida para encher o Maracanã? Tem, claro que tem. Mas regularmente você tem o quê? Ano passado mesmo, a média do Fluminense não chegou a 40 mil pessoas.